38 milhões que foi liquidado, 35 milhões já foi pago, certo? Então a gente tem, comparando empenhada e liquidada, 78,29% do total da despesa empenhada já foi liquidada. Comparando a liquidada com a paga, 90,26% das despesas liquidadas também já foram pagas. Tá? Então, o município hoje, o que está liquidando, os 10% são aqueles processos normais que fica de liquida hoje, vai pagar daqui 3, 4 dias depois, e vai passando. Não tem problema de fluxo financeiro, não tem que aguardar dinheiro para poder pagar. Balanço orçamentário. Aqui arrecadado 57 milhões, certo? E agora que você compara a despesa, a receita arrecadada com a despesa liquidada, está gerando um superávit financeiro de 18 milhões, ou seja, tem 18 milhões a mais de arrecadação do que de despesa de fato já liquidada. O que a gente tem que observar? Não pode também ficar, opa, o negócio está bonito, tem 18 milhões sobrando. Que às vezes tem despesa que não foi liquidada, que esse recurso está disponível e são vinculados para ela, no caso dos convênios. Então o convênio chega, está no caixa, mas eu só posso usar isso aí para aquela despesa, certo? Ela está ali, eu não posso usar ela para pagar uma outra despesa. Então o setor público ele tem muitas particularidades que a gente hoje chama de fonte de recursos, né? Onde às vezes chega um momento que você olha para o saldo financeiro em si, você tem muito dinheiro e aí você fala, não posso pagar essa conta aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar ela. Aí você fala, mas o dinheiro que está no banco, o dinheiro que está no banco tem outros vínculos. Então é essas vinculações que tem que ser obedecidas e acontecem fatos assim, né? Então não significa que eu tenho 1 milhão na conta que eu posso pagar R$1.000 hoje. Às vezes eu tenho 1 milhão na conta e não posso pagar os R$1.000 porque esse 1 milhão lá não é compatível com essa despesa de R$1.000 que eu tenho que pagar. Então a gente tem que estar salientando essas particularidades do setor público, né, para o cidadão ter mais clareza com isso aí, que isso às vezes acontece. Os limites constitucionais. Todos nós já sabemos, né, que todos os limites a gente tem que aplicar no mínimo 25% dos impostos e transferências de impostos. Do arrecadado do Fundeb, a gente tem que aplicar no mínimo 70% com remuneração dos profissionais da educação básica. E da arrecadação de impostos, temos que aplicar no mínimo 15% em saúde. A despesa com o pessoal, levando para o limite prudencial, a gente não pode passar 54%. E a dívida consolidada, que não está aqui o percentual, mas corresponde a 120% da receita corrente líquida. Então, esses são os principais índices que o setor público tem que estar se fiscalizando. Esses índices eles não têm que ser fechados diariamente, mensalmente, ele tem que ser fechado dentro do exercício, dentro do ano. Então, qualquer um desses índices que possa estar menor ou maior, o gestor vai ter até 31/12 para poder adequá-lo e chegar no final em dezembro com esse índice fechado. A educação. Primeiro momento, Fundeb. Fundeb arrecadou 6 bilhões, teve um rendimento de 190 mil e a aplicação mínima com a remuneração da educação básica é R$4.530.000. O valor aplicado foi 90,16%, R$5.834.000. Todos aqui são conhecedores, né, que o ano passado todos os municípios teve dificuldade para fazer os 70%, teve a maioria deles fazer abono no final do ano, né? Esse ano já é diferente. O porquê? As aulas voltaram presenciais, ou automaticamente precisou de mais professores, e também uma lei aprovada no final do ano passado, digamos assim, estendeu esses 70% para os demais profissionais da educação que o ano passado não eram contemplados. Então hoje, automaticamente, o município não tem mais dificuldade para fazer os 70%. Então faz com tranquilidade, tanto é que está aqui com 90,16%.
O índice dos 25% da educação. Dentro desse quadrimestre, o município fechou com 22,10%, ou seja, gerou uma diferença de 2,9%, uma diferença de 1 milhão e 100 e poucos mil reais, 130 mil reais, aí, que vai ter que, nesse terceiro quadrimestre, desculpa, além dos 25 do período, mais esse montante para ser aplicado, certo? Então esse aqui é um índice que tem que ser cuidado agora para frente, focar nele, para não correr o risco de chegar em 31 do 12 com menos que 25% dessa aplicação. Saúde. Saúde já é um caso à parte, o meu município já não tem mais dificuldade para fazer os 15%, na realidade não tem que ficar controlando para segurar um pouco os gastos, senão não sobra para as demais áreas, né? E então já está com 21,26%. 2 milhões e 412 mil reais aplicado a mais do que os 15, que é o mínimo necessário. Gasto com pessoal. O executivo fechou com 37,06% e o legislativo 1,93%. O total 38,99%. Esse 38,99% a gente tem que fazer algumas observações. Primeira coisa, aqui só está o que está de gasto com o pessoal da folha. Serviços terceirizados, que são serviços que a gente considera atividade fim do município, devem ser contados. Tá? Então esse índice termina aumentando, certo? Outro detalhe. A emenda parlamentar ela não compõe a base de cálculo de receita corrente líquida. Só que por uma falha do STN e automaticamente do nosso tribunal, 2022 ficou sem fonte específica e especificação diferente para diferenciada da receita corrente líquida. Então está entrando tudo no cálculo, mas esse no final do exercício você tira ele para fora e refaz os cálculos, então esse índice tende a aumentar. Então não seria 38,99%, digamos que chegaria a 42%, 43% aí, provavelmente, tá? Então esses ajustes terminam sendo feitos no final do ano, quando encerra o exercício. Não dá muita diferença aí, de percentual, um pouco menor inclusive, porque ele pega a receita de dezembro, de novembro, lá atrás que são receitas maiores, e aí joga na base de cálculo e diminui um pouquinho. Mas em termos de saúde e pessoal, muito tranquilo. Hoje o nosso cuidado tem que ficar voltado para o índice dos 25% da educação. A dívida consolidada e a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada está no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem as regrinhas dele, e tem uma resolução do Tribunal Público, o órgão público pode ter de endividamento até 120% da receita corrente líquida. Nossa receita corrente líquida hoje fechou em 54 bilhões de reais em 2012. Então 120% seria em torno de 70 milhões de reais de endividamento que o município poderia atingir. Por que a gente elenca isso? Porque esse índice o município não consegue trabalhar com ele, porque ele é um índice muito alto. O porquê? Porque a regra que serve para o município serve para o Estado e serve para a União. Então quem trabalha com esse índice, cuidando dele, é a União. A União consegue rolar dívidas. O município já não tem esse poder para rolar dívida igual a União. Certo? A União rola dívida todo dia, ela emite título e compra título, emite título e compra título, ela está rolando dívida dela. E aí ela tem esse limite bem alto de 120% da receita corrente líquida dela. O município não consegue chegar lá. Se chegar lá, pode fechar as portas e ir embora para casa. Automaticamente, essa dívida consolidada nossa hoje, para vocês terem ideia, ela fecha negativa, com 53 bilhões. Ou seja, se o município pegar todo o dinheiro que tem e pagar suas contas, ainda sobra 53 bilhões. Né? Qual que é a diferença aí, gente? Que essa regra também são regras aplicadas pelo STN, que vem para o tribunal e que vem para a gente aqui. A gente não pode
esquecer que não é todo recurso que você pode usar para pagar dívida. Então essa regra ela engana também. Então se você falar, tem 53 milhões no caixa, aí você vai lá e fala assim, ó, quer convênio, você tira fora, quer Fundeb, você tira fora, quer vinculado à saúde, você tira fora, quer vinculado ao programa de assistência social e educação, você tira fora. Aí chega lá no final e iria sobrar 2, 3, 4 milhões que seja aí, né? Então esse número aqui ele engana a gente. Então, mas a regra é essa, é feita dessa forma, a gente não pode trazer aqui para vocês uma numeração diferente disso aí, certo? A gente só destaca isso aí para o cidadão ter essa consciência que essas particularidades têm que ser vistas pelo gestor do dia a dia, tá? Então hoje, como eu falei para vocês, a gente teria uma dívida consolidada líquida negativa, porque tem mais dinheiro do que dívida, sobraria dinheiro em caixa, né? E automaticamente o percentual hoje é negativo, menos 68,44%. O limite de alerta, o limite geral 120%, o limite de alerta 108%. Então o município poderia chegar a 84 milhões de endividamento. Só que eu falei, essa regra não se aplica para o município. Se chegar nesse ponto aí, o município fica inviável. Mas é a regra que está posta hoje. Tá. O que a gente pode concluir disso aí? A gente trouxe os dados que a legislação exige, que a gente demonstra que trabalha, que são as metas fixadas no exercício imediatamente anterior e executado dentro desse exercício vigente. Então, foram as metas que foram fixadas lá em 2021 e que a gente está agora demonstrando aqui que foi atingido aqui em 2022. Então, como a gente viu, a receita arrecadada 150%, já fizemos a média do exercício inteiro, a meta do exercício inteiro. Despesa, menos despesa contraída do que a arrecadação, então está tranquilo também. Saúde, 21%, 90% Fundeb, então tudo isso é tranquilo. A observação que a gente tem que deixar é os 25% da educação, que a gente tenta 31/12 para trabalhar isso aí, cuidar disso aí, e não deixar que comprometa esses índices, essas metas do município aí, certo? O que a gente tinha para apresentar é isso aí, agora fica aberto aos colegas que estão aqui presentes, Angelita, Hugo, Selma, vereadora, seu Zé, qualquer um que está presente quiser também, além de esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem claro, também alguma pontuação quiser fazer, esteja à vontade. Boa tarde. Então, como vocês observaram na apresentação do senhor Nivaldo, a saúde financeira da Prefeitura está muito bem. Hoje, o Departamento de Contabilidade está atualizado, a gente está conseguindo fazer tempestivamente a parte de empenho, liquidação, pagamento, não tem fornecedores em atraso. A gente está conseguindo levar essa situação com muito êxito. Nós estamos entrando no terceiro quadrimestre, aliás. Então é um findado exercício que a gente tem que ter um acompanhamento mais criterioso no que diz respeito a índices, igual o Nivaldo ressaltou, a questão da autorização da Câmara para poder fazer as suplementações devidas. A gente também tem que ir acompanhando esse processo e a gente finalizar o ano acompanhando os empenhos. Igual falou, a liquidação é aquele processo que o fornecedor executou o trabalho e está aguardando o recebimento. E nessa situação, os empenhos, aqueles fornecedores que tenham desistido, não tenham concluído o processo, tem que ser avaliado pela gestão para poder fazer o processo de avaliação se continua ou não a ser empenhado.
É isso aí, agora a gente tem que agradecer a presença de todos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o seu Zênio, o Nivaldo, né? E a todos presentes, como também os que estão nos assistindo, nos ouvindo e assistindo através do Facebook. Quero aqui cumprimentar a vereadora Delaine, sempre presente nas nossas audiências, né? Então, obrigada, Delaine. É muito importante isso, né? Porque, querendo ou não, estão aqui, né? na Casa de Leis, aqui na Câmara, né? Onde a gente pega essas suplementações, é sempre por aqui as autorizações. Então, é importante estar presente e entender, né, o que está sendo feito. Cumprimento aqui a Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, e em nome deles quero agradecer todas as secretarias, na verdade, né? Porque eu falo que a Secretaria de Finanças é o final, né? O começo e o final, na verdade. E que tudo se empenha, se liquida e depois, por último, se paga por lá. E se nós estamos dentro das nossas despesas arrecadadas, se nós já conseguimos concluir, a gente já fica muito contente com isso, né? Que é sinal que toda a equipe está trabalhando, todas as secretarias estão com responsabilidade, né? Com o dinheiro público, com a nossa cidade. Então, só passando para agradecer e que possamos aí finalizar o ano com todos os nossas expectativas, nossos índices, né, aí cada vez melhor. E parabenizo aqui a Selma, o seu Zênio, por estarem lá na ponta, né? Eu sei que não é fácil, já estive na secretaria, mas tenho certeza que cada vez vai ser melhor. E isso reflete na nossa cidade, no nosso município. Então, obrigada, que Deus abençoe vocês. Boa tarde a todos que se fazem presentes, a todos que nos seguem pelas redes sociais. E neste momento agradecer a presença de cada um de vocês que se fazem aqui nos minutos de atenção à audiência pública e aos nossos colaboradores da nossa gestão ao demonstrar os valores da arrecadação, metas e arrecadações que tivemos durante esse segundo quadrimestre. E que, por sinal, com a expectativa acima da meta, com 150% aí a mais na arrecadação, o que nos traz uma segurança maior e uma responsabilidade um pouco maior também ao imaginarmos que daqui para frente a gente pode ser cobrado um pouco mais, né? Mas parabenizar os nossos secretários, principalmente nossa secretária de Finanças, que essa responsabilidade perdure e continue dessa forma, para que a gente possa realmente continuar atingindo todas as nossas metas necessárias. Muito obrigada. Mais alguém? Selma? Ninguém? Tá, pessoal. Boa tarde. Passando mesmo aqui para agradecer ao Nivaldo, ao seu Zeider, né, na frente da contabilidade, e também a todos os colaboradores da Secretaria de Finanças, Contabilidade. Só temos que agradecer o empenho de todos e agradecer também a gestão, a Angelito, Claudinei, por nos ter dado essa confiança para a gente conseguir fazer o melhor para o nosso município. Muito obrigada, viu? Tá. Pessoal, também antes de a gente finalizar e ir para casa, devido ao tempo que a gente já está na administração pública, a gente não pode deixar de destacar alguns fatos legais importantes que estão ocorrendo dentro de Alto Garças, né? O equilíbrio financeiro. Tá? Quando você começa a trabalhar com superávit, é muito melhor, muito mais seguro. Tá? Então,
superávit. Então eu vou estar fazendo investimento com dinheiro que já está em caixa. Tá? Então isso aí gera segurança para a gestão, porque ele não vai correr riscos, gera segurança para o fornecedor, que ele sabe que ele vai receber certinho, não vai ter problema de calote, né? E gera segurança para o cidadão, que é consequência que ele sabe que ele vai receber aquele serviço ou aquela obra ou aquele equipamento fornecido por poder público, né? Então, devido a esse tempo de estrada que a gente tem no setor público, a gente já presenciou tudo quanto é tipo de gestão. Aquele que a gente brinca, né, que vende o almoço para pagar a janta, né? Então, ou seja, ele nunca tem dinheiro em caixa, ele trabalha com o que vai arrecadar ainda. E tem aquele tipo também que o município de Alto Garça está hoje, ele trabalha sempre com dinheiro em caixa. E o resultado é muito melhor quando você trabalha com esse segundo modelo. Então, a gestão, queria parabenizar a gestão, está de parabéns para isso aí. Eu acho que se continuar nessa linha de trabalho, os frutos futuros aparecerão e serão bons frutos, pode ter certeza disso aí. Aí a gente está aí para colaborar no que for preciso também, né? E torcer para que esses frutos venham logo e que sejam bons frutos de verdade. Tá? Então, agradecer a presença de todos e até a próxima, que a gente tem o terceiro quadrimestre logo, tá bom? Obrigado.